Convidado desta edição, Bettencourt Picanço, do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Obrigada por estar connosco. Acredita que esta luta nos tribunais vai ter algum provimento? Sim, temos que, em Portugal, continuar a acreditar na justiça e, obviamente, os tribunais são fundamentais para que os portugueses continuem a acreditar na justiça. E em relação àquilo que possam ser as alegações por parte do Governo, que já tem mesmo preparada uma defesa com base num parecer do constitucionalista Jorge Miranda, acredita que a questão do interesse público pode prevalecer? Nós pensamos que não. O interesse público, certamente, tem que se compaginar com aquilo que são os interesses dos cidadãos. E a democracia constrói-se, a Constituição protege os interesses dos cidadãos. E é por força disso que, tendo também obtido pareceres de vários administrativistas, como Paulo Veiga e Moura e Garcia Pereira, nós consideramos que é importante, neste momento, avançar para os tribunais, para além daquilo que pode também ser feito ao nível da Assembleia da República, um grupo de deputados do PCP e do Bloco de Esquerda que vai apresentar ao Tribunal Constitucional um pedido de apreciação da constitucionalidade destas normas do Orçamento de Estado que se consideram violadas, bem como também o Procurador-Geral da República e o Provedor de Justiça que podem, junto do Tribunal Constitucional, suscitar a apreciação dessa constitucionalidade. Já receberam alguma resposta nesse sentido? Tem alguma indicação, já como fez referência aos juristas consultados, tem alguma indicação daquilo que possa acontecer no passo seguinte em relação a essas pressões políticas que estão a exercer? Nós temos esperança de que, no seguimento destas apresentações de pedidos de apreciação da constitucionalidade destes artigos do Orçamento de Estado, o Tribunal Constitucional se pronuncie a favor de decretar essa inconstitucionalidade e, portanto, da revisão destes artigos. E isto porque nós, em primeiro lugar, fomos bater à porta do Presidente da República, dadas as dúvidas que pairam em toda a sociedade portuguesa, e julgávamos que o Presidente da República também estaria interessado em dissipar essas dúvidas, procurando que o Tribunal Constitucional se pronunciasse antes da promulgação do Orçamento de Estado. O que não aconteceu. O que não aconteceu e, portanto, publicado o Orçamento de Estado, é óbvio que às organizações sindicais representantes dos trabalhadores que aqui são assaltados nos seus bolsos, aquilo que neste momento existe é a possibilidade de bater à porta das entidades que podem ir suscitar a apreciação da constitucionalidade ao Tribunal Constitucional e também, obviamente, junto dos tribunais. E é isso que... Acredita que os tribunais não poderão ter decisões diferentes sobre estas providências cautelares? Nós acreditamos que os tribunais são independentes e que os juízes julgam com independência. E, assim sendo, aquilo que fazemos é preparar as ações judiciais a apresentar no momento adequado, ainda este mês, e preparar as providências cautelares, visto que há trabalhadores que vão deparar-se com a impossibilidade de satisfazer compromissos já assumidos. E se assim é, nós esperamos que os tribunais administrativos possam também deferir as providências cautelares, suspendendo a execução dessas medidas em relação aos trabalhadores que vão ser de imediato prejudicados. E nesse caso os tribunais não estariam a interferir naquilo que é uma decisão política? Não, que eu saiba, há uma lei. E, havendo uma lei, cabe aos tribunais decidir da legalidade e decidir da constitucionalidade. Nós pensamos que há normas que são ilegais e que há normas que são inconstitucionais. E, nessa medida, cabe aos tribunais julgar e decidir. E, como disse também, o próprio Governo já anda a procurar encontrar pareceres que possam acompanhá-lo naquilo que é a defesa do interesse público. Agora, quando nós entendemos que a defesa desse interesse público não foi devidamente acautelada no início, isto é, quando a medida estava a ser preparada, existiam caminhos para que não fosse este o escolhido, existiam, por exemplo, dívidas
fiscais da ordem dos 14 mil milhões de euros que continuam a existir e ninguém as cobra, existia uma economia paralela de mais de 20% na sociedade portuguesa, que envolve mais de 30 mil milhões de euros e que também ninguém cuida de ir recolher os impostos e então, não se procedendo como se deve, acaba-se por ir ao bolso dos trabalhadores. Nós entendemos que isto não é razoável. O seu sindicato também não tem receios de que estas providências cautelares a serem aceitas apenas estejam a adiar o problema ou a efetivos cortes salariais? Não, nós entendemos que as medidas são ilegais e inconstitucionais e, assim sendo, o que esperamos é que o poder político seja capaz de governar na legalidade e não contra a Constituição. E é isso que procuramos fazer e procuramos fazê-lo em democracia. E aquilo que nós esperamos é que estas medidas e estas atuações das organizações sindicais, enquanto entidades da sociedade civil, sejam bem aceites, bem vistas pelos próprios partidos políticos, por aqueles que votaram favoravelmente este orçamento e por aqueles que se abstiveram viabilizando o próprio orçamento. Nós esperamos que as regras da democracia funcionem e, consequentemente, quando vamos aos tribunais, bater à porta dos tribunais, apresentando aquelas que são as nossas posições e defendendo os nossos pontos de vista, o que esperamos é que os tribunais julguem com independência. E é só isso. Muito obrigada, Bettencourt Picanço, por ter vindo à RTP.